nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Edição extraordinária, é nós, Queiroz. Hélio dos Anjos pediu para sair do papão. É só isso? Não. Tem muita coisa aconteceu no dia de hoje e a gente vai tentar repercutir com vocês todos esses acontecimentos que, na nossa opinião, colocaram mais dúvidas do que certezas. Quer entender o que a gente está falando? Eu te peço, vem com nós. Torcida bicolor imaginou, goleada, 6-1, encostamos no G4, vamos ter uma semana de garbo e elegância. Pois é, não foi bem assim. Logo após do jogo, já teve um atrito, um burburinho que já mostrava que as coisas não andavam bem entre o treinador bicolor e o executivo de futebol, amado, idolatrado, salve, salve, só que não, da torcida bicolor. Beleza! Segunda-feira, reapresentação, reunião. Essa reunião deveria aparar algumas arestas. Reunião não foi nada tranquila, nada. Pelo contrário, raiva e ranger de dentes e quase mais aconteceu lá nas bandas da Curuzu. E hoje a bomba estourou. Hélio dos Anjos entregou seu cargo e parece que o presidente bicolor não fez nenhuma questão de fazê-lo mudar de ideia. Vamos lá. Hélio faz isso num momento propício. Não é uma crítica. Não fez, até porque isso já vinha acontecendo, era notório. Não fez isso depois de uma derrota, faz isso depois de uma vitória com o título paraense e sai com moral. Hélio disse que acabou a confiança há muito tempo no executivo, Felipe Albuquerque, e desde ontem, estamos gravando isso no dia do pedido de demissão do treinador, ou seja, terça-feira à noite, e desde ontem, no mandatário mor bicolor. Ok, o que teria feito essa quebra de confiança acontecer com o mandatário mor, Ricardo Gluckpol, já que isso aconteceu só ontem? Hélio disse que não foi interferência no time porque ele não deixaria, não é do perfil dele, a gente sabe que não, que isso acontecesse. Mas houve tentativas? Houveram tentativas? Houve uma fritura em relação a não tentarem ou não trazerem os reforços tão pedidos e tão necessários para o time do Paysandu e pedido pelo Hélio dos Anjos? E tem um detalhe. Na entrevista pós-goleada, ele também menciona caso Nicolas e envolve o DM do Paysandu. Então ficaram muitas questões sobre tudo o que vem acontecendo. Durante o dia todo, eu esperei ver uma entrevista do Hélio para ele explicar de forma mais explícita o que ele quis dizer. Entendemos o treinador, não estamos contra o treinador, pelo contrário, se você perde a referência em quem manda em você, nos seus chefes, realmente o trabalho é muito difícil de continuar. Isso posto, óbvio que desde algum tempo havia um racha, comando do futebol e diretor executivo. E óbvio, com a decisão de hoje, a presidência e a diretoria bicolor tomou um partido, que é o do Felipe Albuquerque. A pergunta que teima em não calar para o presidente do Paysandu, Ricardo Gluckpol, é: por quê? Por que escolher Felipe Albuquerque em detrimento a Hélio dos Anjos? Imagino, estava esperando, mas até esse momento da gravação não houve, mas haverá a declaração do presidente do Paysandu, porque ele vai dar a sua opinião, a sua versão, enfim. Plantão dentro da edição extraordinária. Como a gente veio falando até agora no vídeo, eu estava esperando até a gravação os posicionamentos do Ricardo e do próprio Hélio, onde ele esmiuçasse mais essas paradas genéricas que ele falou. E ambos se manifestaram. O vídeo da coletiva do Ricardo ainda não saiu, mas já está repercutindo nas redes sociais em algumas partes, eu vou falar delas. E numa matéria que está no GE,
Pará, da Andréia Espírito Santo, se tiver outros colaboradores, me desculpe, eu só vi lá a Andréia. O Hélio dá aí sim algumas informações. Vamos lá, vamos começar pelo Ricardo. O Ricardo disse que o Hélio não gostou de ser cobrado, assunto esse que já vinha veiculando nas redes sociais, que o Hélio não curtiu ser cobrado, e o Ricardo disse que ele, como mandatário mor, é cobrado pela torcida, pelos patrocinadores, pelos conselheiros, e ele tem que cobrar de todo mundo. Bem, isso é verdade. O que a gente não sabe se é verdade é se o Hélio não gostou de ser cobrado, porque nas declarações do Hélio isso vai ser contradito. Beleza? Outra coisa que o Ricardo disse. Ricardo disse que se surpreendeu com a demissão do treinador, que não era uma coisa que ele esperava, tal. Acho que isso ele joga para a torcida para fazer um pouco, faz parte do futebol. A outra coisa que ele disse também, que achou que a cobrança por reforços, por novas contratações, não deveria ter sido feita na coletiva. Ok, mas isso já havia sido feito internamente? Isso já teria sido colocado e não foi, como a gente perguntou, se isso já fazia parte do não queremos mais esse cara, vamos tentar? Enfim, continua com mais perguntas do que respostas. O Ricardo também disse que se motivou a fazer essa entrevista porque ele não queria repetir os erros do passado, que eu imagino que ele esteja se referindo ao caso Brigatti, onde ele se sentiu que deveria ter dito o que ele acha que deveria e acabou não falando. Então, nessa vez, ele não se calou. A história do Nicolas, que o Felipe Albuquerque não queria que o jogador fosse a campo porque ele estava perto de estourar, que estava cobrando demais do jogador, e o que o Hélio achou isso um absurdo e tal. E o Ricardo disse que no ambiente bom, esse tipo de cobrança é tranquilo, faz parte, e que é uma das funções do executivo de futebol. Pois é, parece que o ambiente não estava tranquilo, parece que isso não foi feito diretamente, e eu não sei se isso é bem uma das funções do diretor executivo. Talvez no ambiente tranquilo. São as principais partes do que eu vi das palavras do Ricardo, que tinha que se pronunciar, se pronunciou, e isso ainda vai reverberar. O Hélio. O Hélio disse, começa com uma parada que o Paysandu deve para ele R$500 mil, de várias situações, inclusive da premiação do Paysandu, mas que ele não teria cobrado isso, e da pergunta, eu saí com isso sendo devido a mim, não cobrei, e eu que não sou parceiro do clube? Ponto número 1. Ponto número 2 é que ele disse que nunca mais quer ter um presidente tão frágil como o Ricardo. Na situação cobrança, ele disse que o Ricardo falava para fora, mas não ia lá cobrar. E ele, treinador Hélio dos Anjos, não precisa nem de executivo, nem de presidente para fazer tais cobranças, mas que se ele quisesse ir, ele teria todo o direito. Mas que isso não era feito. E aí veio a porrada maior. E aí veio o que tem que ser bem visto, pelos jornalistas, procurar saber se isso é realmente verdade. Ele disse que o Ricardo passa claramente a mão na cabeça do executivo de futebol. Por quê? Ninguém sabe. Citou um caso do Rio Grande do Sul, que eu realmente não lembro, que até causou prejuízos para o clube, e disse que o executivo de futebol, o Felipe, saía para a noite com jogadores e tinha uma relação muito, eu não vou usar o termo promíscua, né? Permissiva demais, que o Ricardo era ciente, porque o próprio Hélio passava, e que isso era deixado para lá pelo próprio Ricardo. Então, assim, tem muita coisa que vem, acho que isso tem que ser muito discutido, verificado, onde estão os pontos da verdade. O Hélio fala com muita convicção da parte dele, Ricardo também. Acho que o executivo de futebol deveria se pronunciar. Acho que já deveria ter se pronunciado mais, sem ser falando mal dos profissionais que trabalham com ele, nem da cidade. Óbvio que isso veio à tona, como eu disse. O que isso veio para o futuro, que são as perguntas que vêm agora na volta do vídeo? Isso vai repercutir demais, isso está longe de terminar, isso vai impactar demais, tanto no campo e bola, quanto ali nos bastidores, inclusive na contratação do novo treinador. O Paysandu vai ser dirigido pelo auxiliar técnico, que foi pedido para sair pelo Hélio. Enfim, parece uma queda de braço que não vai acabar nunca. E a única certeza que se tem é que o único prejudicado é o clube, e o único prejudicado é o torcedor bicolor. Continua o vídeo. Pergunto eu para a torcida bicolor. As redes sociais bombaram,
obviamente, até quem criticava o futebol do Paysandu, o Hélio dos Anjos, ficou do lado pela forma como aconteceu. Lembraram o fato Brigatti, que saiu invicto e tarará. E lembraram dos áudios que vazaram do dito executivo Felipe. Lembraram até da entrevista dada pelo João Leonardo quando fez os 2 gols da vitória do Castanhal. Por isso que eu disse na nossa entrada que há mais perguntas do que respostas. Esse vídeo é para a torcida bicolor dizer o que ela acha, qual é a maior preocupação dela em relação a isso. Óbvio que os bastidores do Paysandu já estavam e vão ficar ainda mais on fire. Teve áudio de vice-presidente que não é de vice-presidente. Teve chapa aproveitando. Não deve ter, não se assustem se tiver bicolores que não estão tão putos porque isso está acontecendo. Mas eu quero saber é da torcida. Qual é o maior medo, a maior preocupação do torcedor bicolor a partir de agora? Só no campo e bola? Mais à frente, o que isso pode causar no futuro, a curto prazo do Papão? Então eu deixo para vocês a pergunta. Qual o maior medo? Qual a tua maior preocupação, bicolor? Diz aqui para nós. Pergunto também. Começou o disse-me-disse sobre quem vem para o lugar do Hélio dos Anjos. Já começou, disseram que os jogadores tentaram até reverter a situação e começa tudo. O time vai jogar para quem? Só tem um detalhe, torcida. Jogador é contratado do clube e não do treinador. E eu não estou falando especificamente do caso do Hélio. Estou falando isso de modo geral como conceito. Ah, mas se o meu treinador for embora, como é que eu vou fazer? Vai jogar porque quem paga, no caso, se paga, o salário é o clube. Pintou o nome de Itamar Schurrle. Aí eu também te pergunto, não é apagar fogo com gasolina? Porque o Itamar também não é dos mais calminhos, saiu tretado do Santa Cruz. Se você concorda que o nome do Itamar é gasolina no fogo, ou ele é o nome ideal, se não for, quem tu queres ver no teu clube? Sei que haverá remista soltando seus gracejos. Está valendo também. Então esse foi o nosso plantão, a nossa edição especial para falar um pouco, na verdade, para trocar aqui, perguntar, levantar possibilidades sem dar uma decisão final. Nem é a nossa praia, não tem necessidade disso, mas é começar aqui nos comentários a interagir contigo, principalmente os bicolores. Valeu, tamo junto, é nóis, Queiroz!